Pick Up estreia no Peacock, baseado no livro best-seller de Robert McNamara, um livro intitulado Stinger. A série fala sobre terror e mistério numa pequena cidade ali, estilo fazenda dos Estados Unidos, e eu tô gostando muito. O Nerdverso começa a sua análise a partir dos episódios 3 e 4, mas é claro, levando em consideração tudo o que aconteceu desde o primeiro episódio, e vocês acompanham comigo, após a vinheta, os mistérios e teorias para essa série. E o episódio começa com o Donald, aquele que perde a mulher, justamente do lado de fora, sentado com o amanhecer ali, e ele olhando ali, né, sem reação para ela um tempão. E a gente percebe a ferida na mão dele, como tem a característica de todos que se ferem daquele jeito, né, que é a carne assim sendo corroída, o sangue já mais seco, e a gente percebe os pequenos espinhos assim saindo para fora da carne, mas, né, aparentemente não está evoluindo essa ferida, porque ele está de novo dentro do domo. E depois, surpreendentemente, a gente tem uma trama, não parecia ter espaço nessa série, que seria ali o desentendimento do casal Maggie e James. Aparentemente era um desentendimento que ficaria em segundo plano, dado todo esse terror e mistério que tá rolando ali na fazenda, mas não, nesse episódio isso ganha uma dimensão muito intensa, porque a gente percebe ali a traição, né, do James e a Valéria, que trai então, né, os seus cônjuges ali, a Maggie e o Ruben, e se cria uma atmosfera muito interessante ali, porque a gente percebe que o Ruben então, ele fica muito irritado, isso abala muito ele fica com uma cara muito fechada, e a gente tem esses personagens assim, talvez mais durões assim da fazenda ali, da cidade pequena. No entanto, eu não acredito, aqui eu vou lançar minha visão, minha teoria, eu não acredito que o Ruben vai matar ou vai fazer mal pro James, tá? A gente já percebeu aí que ele não vai ter esse ímpeto, eu acho que isso não vai acontecer. E digo mais, o que seria o subplot aí que a gente poderia ter, seria ele em algum momento, inclusive, se sacrificando pelo povo que tá ali e tal. O que vocês podem pensar, não, mas aí, Diego, não faz sentido isso. Faz sim, ele não vai ter coragem de matar o James, e por isso ele vai se sentir ainda mais mal, e essa dor vai corroer ele tanto por dentro, que ele vai preferir morrer do que continuar vivendo naquela situação. E aí, numa certa oportunidade que ele vai ter, ele vai se permitir morrer ali para ajudar os outros, pelo menos dessa forma ele se vai. Então, crava aqui o que eu tô dizendo, tá? Grava aí, isso vai acontecer. E outro que deve seguir pelo mesmo caminho é o próprio Donald, que perdeu a sua esposa. A gente percebe ele ali bem assim, abaladíssimo, falando sobre o filho que eles queriam ter e não vão ter mais, isso não vai ser mais possível, tá? Então, bem provável que esse aí vai se matar para ajudar os demais. Ele já mostrou um lado mais assim, sensível ali, quando ele ajuda, né, a Maggie no momento da crise de ansiedade que ela tem. Com toda certeza, assim, compreensível a crise que ela tá tendo, porque ela tá passando por uma barra gigantesca, né? Ela sentiu que foi traída, o filho dela tá invadido por uma entidade estranha, ela teve que agora defender todo mundo ali no episódio 4 da chegada desse cara estranho aí, que no fim tava mal intencionado, esse tenente. Então ela tem aquela crise, mas o Donald, voltando nele, ele vai ajudar ela, ele vai mostrar esse lado sensível, ele perdeu um pouco a razão de viver, e ele também falou que ele tava com um cansaço que ele nunca sentiu na vida. Eu não acho que esse cansaço seja um cansaço simplesmente porque ele passou horas acordado, porque ele não conseguiu dormir por causa da perda da mulher. Eu acho que está relacionado com a ferida. Eu acho que a ferida na mão dele vai ainda comprometer a saúde dele de uma maneira que ele vai acabar indo morrendo aos poucos. E ele vai perceber isso, não vai querer dizer para os outros, em algum momento vai se sacrificar pelos outros, talvez revele no finalzinho o seu plano, mas vai acabar se sacrificando pelos outros também, anota o que eu estou dizendo. Outro ponto que eu quero trazer para vocês é a abertura da série. Sim, a abertura da série Teacup. Quando a gente pega ali a abertura, a gente tem as letras e a gente tem ali alguma coisa passando por trás das letras, e agora a gente sabe o que é que está passando por trás das letras da abertura. O que está passando é o próprio líquido, a toxina, o veneno de alienígena que a gente tem ali apresentado pra gente pelo Arlo, ou pela entidade que está dentro dele. Então o que está passando ali atrás das letras da palavra Teacup é o líquido colorido. E aí já vamos emendar isso em várias coisas que estão entrelaçadas aí, tá? Bom, primeiro, a gente tem que a entidade, ela na legenda vem pra gente como emissário, né? E emissário é quem está trazendo uma notícia, quem está trazendo uma informação importante sobre o que está por vir, certo? Mas se a gente pegar uma tradução mais livre, mais literal, em inglês ele fala Harbinger, né? Ele se apresenta assim, inclusive a irmã dele fala assim com ele, né? Chama, quando ela tá falando com essa entidade, chama de Harbinger. Harbinger, a tradução mais literal é prenúncio, então avisa o que está
por vir. E de fato, se vocês pegarem alguns pontos das falas e das ações dessa entidade quando está sob controle ali, quando está controlando, na verdade, o Arlo, sim, estão rolando pequenas premonições, tá? Uma premonição bem interessante é quando ele vai falar, ele começa a dizer para a mãe dele, né, que eles têm que sair agora, que pronto, não dá mais tempo, eles não podem mais sair dali, então ele está entendendo o que está acontecendo ao redor, agora já não dá mais para sair. Por quê, né? Porque tem ali o domo no qual eles estão, mas ele vai pegar então num gesto muito enigmático a xícara de chá, essa daqui da série, essa que vocês estão vendo aqui, e ele vai então colocar 9 bolas de gude, 9 bolinhas pequenas embaixo da xícara e vai cobrir ela. É um gesto muito claro de que as 9 bolinhas de gude são 9 pessoas que vão estar ali presas nesse domo, que não vão conseguir fugir dele, e o domo então representado pela xícara, né, é onde eles estão. Mas espera aí, Diegueira, nesse momento em que ele coloca a xícara, não tem 10 pessoas no local, na fazenda. Nesse momento, o que temos são 10 pessoas, desculpa, né? Não tem 9 pessoas, tem 10. Tá, quem é a 10ª pessoa que já não está mais nem sendo considerada ali pelo Harbinger, pelo Arlo, é a mulher do Donald, que momentos após isso, ela vai então num rompão ali, ela vai sair, né, e fala, eu vou sair, eu vou até a minha casa, e ela morre, né. Então, nesse momento ele já mostra que ele tá vendo um pouquinho o futuro. Por quê? Porque ele tá vendo só 9 pessoas presas de fato ali dentro, ele já não tá mais considerando, ele sabe que ela vai morrer. Ele também fala, naquela fala dele estranha, vespa corajosa, bode corajoso, e então fala tiro. Tiro, quando ele fala tiro, o tiro não aconteceu ainda. O tiro vai acontecer depois, quando o mascarado dá um tiro para cima, então, para avisar os demais ali, o James e o Ruben, que eles não podem cruzar a linha, certo? Então, ele tá realmente, o Harbinger, como diz a palavra prenúncio, ele tá tendo pequenas premonições. E depois, no episódio 3, numa conversa ali com os jovens, né, com a Meryl e com o Nicholas, ele fala que ele pode sim ver um pouco o futuro. Também é interessante perceber que quando ele fala vespa corajosa, né, e também bode corajoso, ele está citando alguns animais que ele viu que estão sob efeito, né, dessa atmosfera estranha. E a vespa é o início do primeiro episódio, quando a mãe dele, né, que é aparentemente uma veterinária, ela vai lá e com a xícara, então ela vai e cobre a vespa, pega ela, leva para fora da casa e solta no ar ali na frente dele pela janela. Início do primeiro episódio. Então essa é a vespa que ele se refere, para quem não se deu conta aí. E o bode, claro, daí é o bode que ele seguiu, né? E o corajoso aí talvez seja uma forma dele se comunicar ainda mais rudimentar, no sentido de esses bichos estão enfurecidos, na verdade, né? Porque eles estão influenciados por essa atmosfera, como o cachorro, né? Que vai atacar a Carmen Navarro, a primeira mulher infectada, que é quem passa para o alien ali, né? Para o Arlo, e também vai atacar esse mesmo cachorro, né, enfurecido, vai atacar o Donald aí, quando ele atira o cachorro para fora, e a gente vê o cachorro então sendo corroído aí por essa atmosfera estranha. Outra coisa importante é que tanto a Carmen Navarro, a mulher lá no início, que, né, que passa o ser, né, o Harbinger para o Arlo, quanto o Arlo, eles falam por meio de palavras soltas. E por que isso? Porque esse alienígena, ele chegou há pouco tempo na Terra, então ele ainda não consegue se comunicar com as palavras dos seres humanos daqui, ou pelo menos em inglês, né, onde eles estão situados. E aí, num certo momento, então, o Harbinger, no corpo do Arlo, começa então a ler ali um dicionário e absorver palavras. O Nicholas é que se dá conta disso e verbaliza para ilustrar assim, a imagem pra gente que está assistindo a série entender o que está acontecendo. Ele está ali aprendendo palavras para se comunicar mais com a gente. Diferente do ET do mal, né, do alienígena do mal, que está no corpo do tenente, que chega depois, porque esse sim já fala muito bem e até mesmo está cantarolando uma música. Então isso mostra pra gente que esse outro alienígena, ele já está há mais tempo na Terra, ele já até ouviu aí um pouco de música no rádio, pelo menos ele já conseguiu absorver muito melhor as palavras, ele se comunica muito melhor, ele sabe usar até de elementos de convencimento, de interpretação. Então é um alienígena que já está muito mais habituado, ou talvez tenha um intelecto superior, é um alienígena bem superior aí, que é muito diferente do que a gente vê no Harbinger aprendendo ali as primeiras palavras. Deixa eu parar um pouquinho que eu tô falando agora aqui. Se tu tá gostando desse vídeo, se tu tá gostando dessa série, desse canal que tu acabou de encontrar maravilhoso, faz o seguinte, ajuda a gente. Dá o teu like aqui embaixo agora. E se tu não tá inscrito nesse canal,
te inscreve, porque a tua inscrição ajuda demais a gente a continuar produzindo cada vez mais e mais conteúdo muito massa sobre esses conteúdos que a gente ama, sobre as séries, sobre filmes. Então deixa o teu like e já te inscreve no canal aqui para fortalecer aqui o Nerdverso. Outro ponto importante que eu quero trazer para vocês é que quando a gente tem lá na primeira cena do primeiro episódio a Carmen e depois o Harbinger no corpo do Arlo, mas quando ainda ele não tá com um domínio tão bom das palavras, ele usa a expressão Murder Maker, que na tradução vem pra gente como assassino criador. Se a gente fizer uma tradução um pouco mais livre de Murder Maker, seria bem parecido com isso, né? Seria assassino do criador de assassinos, né? Seria criador de assassinos. E então, vamos pensar sobre isso, né? Criador de assassinos ou assassino do criador, é similar essa tradução. O que isso significa, né? Não é apenas assassino, tá, gente? Porque senão seria apenas assassino, murder, killer, alguma coisa assim. Mas não, tem esse criador junto. E a gente pode ver que os animais estão enfurecidos, estão atacando os animais, principalmente o cachorro que atacou o Donald, né? Então, a gente pode ter aí algo além de um monstro, nem de um alienígena mau, que ele por si mata, mas ele também está criando, de certa forma, outros assassinos. Podemos pensar dessa forma. Para mim, é a melhor forma de pensar. E ele está influenciando um pouco mais os animais, mas pode influenciar as pessoas. Como que isso vai acontecer? A gente vai entender ainda ao longo da dinâmica, mas um palpite pode ser aquela árvore estranha que a gente vê lá no final, aquela árvore de Natal luminosa. Depois a gente vai falar mais sobre ela, tá? Mas vamos pensar sobre isso. Uma outra possibilidade também é factível, é que, no caso, a palavra criador seja mais no sentido de ser um alienígena mais ancestral, esse do mal, que ele é um criador de outros alienígenas, e ainda pode ser exatamente o pai, o genitor do Harbinger, né? O que traria mais um drama aí, agora um drama familiar alienígena, né? Também na série. Olha, é possível, mas eu não acredito tanto nessa possibilidade. Eu acho mais provável que ele seja um criador no sentido dele estar influenciando outros seres a também exercerem uma raiva e um instinto assassino. E a gente tem que falar também do McNabb, né? Esse personagem que vai chegar aí no final do episódio, que era então o mascarado, não tinha nome ainda, na verdade, né? O personagem já estava presente, mas o nome então agora é dado. Eu confesso que quando eu tinha visto as primeiras aparições dele, um pouco mais de longe, quando ele faz aquele aviso apenas para o James e para o Ruben, para eles não cruzarem a linha, e passa algumas mensagens para eles pelo quadrinho ali e tal, com a máscara, eu achava que ele estava com toda a pele coberta, né? Que ele estava com a cabeça com uma touca, com as mãos com uma luva, para que a pele dele não entrasse em contato com a atmosfera externa, como se essa pudesse ser uma saída, né? Uma forma então de poder ir para o outro lado, né? Não respirar o ar e não deixar a pele entrar em contato. Mas a gente percebe que não é isso quando ele aparece então mais naquela área fechada da mata, né? Do bosque ali, logo depois que eles pegam o líquido colorido, e então ele aparece, dá para ver bem, né? A careca dele aqui descoberta, dá para ver as mãos dele sem nenhuma cobertura, com uma luva, com uma roupa. Então, na verdade, a gente começa a pensar em outras possibilidades, né? Que seriam, de repente ele estava o tempo todo do lado de fora, é uma possibilidade. Ele pode ser também outro alienígena, tá? Eu sei que isso vai um pouco contra o livro original, né? O Stinger, o livro do Robert McNamara, no qual a série se inspira. Porém, a gente está vendo uma adaptação, então muitas coisas vão ser mudadas, vão ser modificadas sem tirar a essência da história, mas claro que vão ter elementos novos, personagens novos, algumas mudanças de trama, né? Até para a gente ter um pouco de emoção, quem gostou do livro poder ver uma série com algumas variações. Então podemos sim ter McNabb, eu acredito bastante nessa possibilidade, como também um alienígena, tá? Pode ser que ele seja também. E pode não ser, pode ser apenas uma pessoa querendo ajudar, mas o importante é pensar que ele estava do lado de fora e ele não precisava cobrir a pele dele, ele só não podia respirar o ar com a máscara. Então não temos assim a questão do contato com a pele, e isso para mim é estranho, porque o Donald, ele coloca só a mão para fora, ele não respira o ar, e quando ele coloca a mão para fora, o Donald, a mão dele é corroída. Já o McNabb está com a pele em contato com o ar e a pele dele não é corroída. Então temos aí que entender essa mecânica, tá? As possibilidades são essas. Pode ser que ele tenha saído antes do efeito ter acontecido, porque vamos lembrar que o Harbinger, no corpo do Arlo, conversando com a mãe dele, ele fala, a gente tem que ir embora agora, a gente tem que fugir agora. Então naquele momento que o Harbinger estava falando para a mãe dele que eles tinham que fugir naquela hora, talvez naquele momento a atmosfera ainda não tivesse sido criada por completo, e o Harbinger sabia que ainda dava tempo e tinha que ser naquela hora para sair dali.
De repente ele percebe então que não dá mais, eles já estão presos, daí ele faz o gesto lá com a xícara, com as bolinhas de gude que eu mencionei. Talvez paralelamente a esse momento, né, durante esse momento, ou até um pouco antes, o McNabb tenha conseguido escapar, tenha conseguido sair, então, daquela região, né, sob efeito ali do domo, né, dessa energia, dessa força alienígena, e, portanto, isso explicaria ele poder estar de fora sem nenhum efeito, né? Como também foi ensinado pra gente quando o tenente entra, que ele fala, vir de fora para dentro não é o problema é sair. Uma coisa muito interessante é que agora o alien está na Ellen, né, na mãe do James, a senhorinha velhinha, e ela tem uma doença que ela menciona, ela toma remédio. Essa doença se chama esclerose múltipla. E para quem não sabe, essa é uma doença que ela vai trazer problemas na bainha de mielina, que é uma parte do nosso sistema nervoso, aqui dos nossos neurônios, e ela vai estabelecer uma dificuldade progressiva e irreversível de comunicação dos neurônios com o cérebro. Ou seja, ela vai se aí deteriorando a capacidade de raciocínio da pessoa e vai degenerando, não tem como impedir nem retroceder isso. Então, o que vai acontecer nos próximos momentos, galera? Teoria muito simples da gente desenhar aqui. O ET agora está na mulher, só que todos sabem da doença que ela tem. Então, quando ela começar a agir estranho, eles vão demorar a se dar conta de que ela está com o ser dentro dela. Porque eles vão pensar que simplesmente ela, talvez até justificada pela doença, tenha matado o cara, né, o ET, na verdade o tenente onde estava alojado o ET, e as atitudes estranhas dela vão ser confundidas com a doença dela, né? Então isso vai ser muito estranho. Quem for esperto vai perceber que a mão dela parou de tremer, né? Porque o ET na hora ali ele para de tremer com as mãos. Então o James é um que tem que se dar conta disso, e eu acho que é isso que vai acontecer. Ele vai ser o primeiro a perceber isso, ou talvez seja a Meg, né? Porque as mulheres são muito mais atentas do que os homens aos detalhes, e ela também já mostrou que ela é muito inteligente, muito ligeira. Se ela percebeu que o tenente estava mal intencionado, é bem possível que ela seja a primeira a perceber. Só que o problema é que ela já é um membro da casa, né? Então é mais fácil desconfiar de um estranho que chegou depois do que de uma pessoa que mora contigo há anos. Eu estou bastante ansioso para ver como que vai se desenhar esse novo desenrolar, onde agora, durante um tempo, ninguém sabe que é ela que está infectada com o ET. E o que aconteceu na casa dos Navarro, hein? Quando o Ruben e o James chegam lá e vê as pessoas mortas, né? A gente tem um elemento interessante que é uma folha ali com instruções sobre o que fazer em caso de afogamento. Então, aparentemente a pessoa já sabe, né, que se a pessoa for intoxicada com aquela fumaça, ela poderia se afogar, mas não é isso que acontece, não tem nada a ver com afogamento, né? É uma morte instantânea, muito rápida e destruidora. Então, não faz muito sentido ir por essa linha de raciocínio. A gente também encontra uma máscara caída no chão, que parece ser uma máscara de mergulho, né? E aí pode ajudar a pessoa a não precisar respirar aquele ar. Será que alguém tentou fugir, tentou colocar a máscara e não conseguiu? Pode ser algo assim. Podemos ter esse elemento. As pessoas estão mortas e não é a mesma morte aquela de quando a pessoa sai do círculo, né? Não temos a pele corroída, não temos os espinhos saindo de dentro da pele, tá bem? O que a gente tem são marcas de sangue com uma concussão na cabeça daquela mulher que parece estar com uma roupa de policial caída ao lado da piscina. A gente tem talvez um tiro naquele homem que está caído dentro da sala, que o James visualiza ele, porque tem muito sangue na parede, ele está caído sentado, então ali parece que ele levou um tiro, tá? Então a gente tem ali cenas de combate corpo a corpo ou combate com arma, mas sem a influência daquela morte causada por aquela atmosfera estranha do domo, certo? Então, o que foram essas mortes, né? A gente sabe que a Carmen Navarro é uma dos Navarro e ela sobreviveu. Ela tá com as marcas no pulso da mordaça, que a gente vê no início do episódio 1, ela tentando tirar ali aquela presilha. A gente sabe que quem colocou a presilha nela foi o tenente, foi o alien dentro do tenente. A gente sabe disso, porque a gente viu bem isso nos episódios 3 e 4, ali no verde, que a Meg jogou inteligentemente para cima dele. Mas a gente não sabe muito bem o que aconteceu lá, né? A gente sabe que teve uma luta. A Carmen conseguiu escapar. Tem aquele adolescente, aquele jovem que está fumando um cigarro no final do episódio 4, que também consegue se esconder dentro do porão, né? E que tá agora lá com o James, e obviamente ele vai, né, se juntar a todos ali. E o mais provável é que então quem tenha matado todas aquelas pessoas seja o alien do mal do tenente, né? Então ele estava lá e ele
pegou a Carmen e ele pegou todo mundo, rolou uma briga lá, ele conseguiu amordaçar ela, mas alguém conseguiu salvar ela, né? O guri então se escondeu no porão, a Carmen conseguiu fugir porque alguém salvou ela. Quem que eu acho que salvou ela, ou ela mesma de repente conseguiu se desvencilhar dele no momento de distração e saiu correndo. Mas se alguém ajudou ela ou alguém tentou ajudar ela, foi o McNabb. Eu acho que então o McNabb estava lá e ajudou de alguma forma, tá? O McNabb pode ser um dos Navarro ou ele pode ser um alienígena. Eu acho mais provável que ele seja um alienígena. E ainda, voltando para o líquido colorido, a toxina, né? O Harbinger, no corpo do Arlo, fala então para os dois jovens que estão ali com ele, né? O casalzinho que está se formando ali, o Nicholas e a Meryl, ele fala então para eles assim: se a gente tomar esse veneno, a gente morre, mas se a gente tomar uma pequena quantidade, talvez a gente morra só depois. E a gente consegue cruzar a linha para o outro lado tomando esse veneno. Mas se a gente não tomar esse veneno, vai vir um assassino e vai matar todo mundo. Então é uma situação horrível, até o Nicholas fala, né? Se a gente ficar, a gente morre pelo assassino, se a gente tomar o veneno, a gente morre pelo veneno, ou então a gente cruza a linha e morre depois. Essa é a situação em que a gente está. Então, é uma situação que não tem final feliz. No entanto, eu acredito na seguinte possibilidade, vamos para mais uma teoria. O McNabb, que eu acho que é um alienígena, e que é um alienígena que não está do mesmo lado do alienígena do mal, que ele quer ajudar ali o Harbinger. Eu acho que o McNabb, ele na verdade conseguirá fazer um tipo de receita, de cozimento com aquele líquido. Aquele líquido, nesse estado bruto, ele é uma toxina muito forte, mas talvez se ele for cozinhado como um chá, se ele for fervido como um chá na xícara, aí então ele pode de repente diminuir essa intensidade da toxina e pode assim se tornar algo factível para que a pessoa possa conseguir tomar um pouco ali e de repente passar só um pouco mal, mas não morrer. Pô, a série se chama Teacup, né? Xícara de chá. Temos várias interpretações para isso. A própria xícara que a gente está vendo aqui é uma xícara que, se tu olhar bem, né, os desenhos dela, ela tem ali desenhos de animais e de um bosque, então simula um pouco o lugar e o ambiente, o cenário em que eles estão. A xícara já foi usada pelo Harbinger para simular um pouco esse domo, né? Essa prisão que eles estão, que eles não podem sair e onde eles têm que se esconder, e agora a xícara pode ganhar mais ainda uma intensidade. Lembra da abertura que eu te falei? Na abertura da série, a gente tem o líquido passando por trás das letras da palavra da xícara. Então tudo isso pode se conectar da seguinte maneira: precisamos transformar esse líquido num chá saudável, precisamos fazer aí ferver esse líquido para que ele perca um pouco essa agressividade do veneno e assim possa realmente ser uma alternativa para eles conseguirem sair dali. E aquela árvore de Natal, hein? Que o Ruben entra naquele local ali, não sei bem o que é isso, né? Uma espécie de torre bem fina, um cilindro alto ali. Ele entra lá, a porta se fecha sozinha, misteriosamente, né? A gente vai entender melhor por que, como isso aconteceu ou não, as séries não explicam. E então ele se depara e fica ali aparentemente hipnotizado, e podemos ter algum efeito mesmo ali daquela árvore que esteja prendendo ele ali, que esteja revelando alguma coisa mentalmente para ele. Ele pode ter algum tipo de revelação, ele pode estar se conectando com aquela forma de vida, ou ele pode estar sendo, na verdade, coagido, ele pode estar sendo transformado em algo, ele pode estar sendo transformado em assassino, porque para mim aquela árvore, ela está relacionada com o assassino, com o alienígena do mal, tá? Eu acho que, na verdade, aquela árvore, ela tá ali para que, para mim, aquela árvore e os esporos que ela está soltando coloridos, eles é que estão tornando a atmosfera do domo essa atmosfera, e quem está respirando esse ar que está ali dentro tá então sob o efeito, tá aí de certa forma envenenado por esse ar e fica vivo enquanto tá ali dentro, mas se sair pro lado de fora, então aí acaba morrendo daquela forma horrorosa. Então eu acredito que essa árvore é que esteja fazendo isso com eles, né? Então, se for essa a interpretação correta do que essa árvore está fazendo ali, que obviamente não é uma árvore do nosso mundo, é uma árvore do mundo desses alienígenas, essa árvore então, para mim, ela foi então plantada pelo assassino para ajudar então a poder prender todos ali dentro e, enfim, cumprir com o que ele quer. E as conexões com o livro, Diegueira? O livro Stinger, no qual se baseia a série, aliás, o escritor da série, o Robert McNamara, ele é um dos produtores, então isso dá uma credibilidade muito legal para a série. Eu adoro série baseada em livro, acho que tem uma chance muito maior de vir uma coisa mais redonda, uma história mais bem contada, sabe? Mas claro que também depende um pouquinho da produção e das coisas que vão inventar ou fazer mal feito, tomara que não. Mas voltando, no livro, o Stinger, né, que é o monstro, ele são só dois alienígenas que tem, né, que se confrontam. Então, claramente, o Stinger e o Harbinger.
Harbinger, né? Seriam 2. Eu acho que na série vai ter mais, pelo menos, o McNab. Eu acho, mas pode ser que não tenha, seguindo o livro, né? E na série, o monstrão do mal, né, o que a gente está vendo que está chegando agora, esse assassino, ele é um caçador de recompensas. E ele vem para a Terra querendo matar, querendo recompensas aqui no sentido de matar as pessoas. Então, é uma história que, na parte do objetivo do monstro, ela é um pouco mais simples. Talvez na série eles incrementem um pouco mais isso, coloquem uma trama um pouco mais complexa, né? No sentido do Murder Maker, pode ser que então esse alienígena seja aí um criador do próprio Harbinger. E a gente ainda tem a questão da missão secreta, né, do Harbinger. Então, o Harbinger está fazendo o que aqui na Terra? Ele chegou agora há pouco tempo e ele tem uma missão secreta. Que missão secreta é essa, né? Então, vamos viajar um pouco aqui juntos. O mais básico seria, ele está aqui para defender os seres humanos, ele não concorda com as atitudes do outro da espécie dele, né, do assassino, e ele então está aqui para nos defender, ou pelo menos para salvar os seres humanos. O McNab, se ele é um ET e está nessa jogada toda, obviamente ele está do mesmo lado, né, me parece, do Harbinger, então ele vai tentar proteger o Harbinger, mas o McNab não está interessado em salvar os seres humanos no primeiro momento, ele só está interessado em salvar mesmo o McNab, né? Mas ele acaba tendo ali uma sensibilidade de proteger um pouco os seres humanos ali a princípio, e o Harbinger não, esse quer muito salvar os seres humanos. E ainda indo um pouco mais longe, a gente pode ter ainda mais aquela coisa de o meu planeta está em apuros, e aí o planeta do Harbinger, do McNab, dessa raça alienígena, pode estar precisando de algo que só tem na Terra, ou pode não ter mais condições de vida esse planeta, e eles estão precisando ou salvar o planeta, ou encontrar um novo planeta. E aí tem aquele lado da espécie mais benevolente, que tenta salvar o planeta, ou pelo menos não acabar com a vida em outro planeta, e tem aquele lado mais ligando aí o foda-se, que pode ser o lado do assassino, de tipo assim, vou agora pegar esse planeta para mim e vou matar todo mundo que tá nele para eu viver sozinho nesse planeta, ou só com os meus da minha espécie. Então a gente pode ter esse enredo, né, um pouco aqui, talvez mais simples de contar, mas aquela coisa clássica, né, do desconhecido ser aquela espécie que chega e que é mal, ou então que quer fazer o mal. E uma última teoria então, e se eu estiver errado e essa árvore não é uma árvore de criação do alienígena do mal, né? Não é do assassino essa árvore. Se não é do assassino essa árvore, então a outra possibilidade, mas aí vai ficar umas pontas soltas para a gente buscar entender ainda, é que essa árvore pode ser na verdade uma árvore criada pelo Arlo, né? Pelo Arlo não, né? Pelo Harbinger, pela entidade que está dentro dele ali, porque essa árvore pode ser uma árvore da vida, uma árvore da salvação, uma árvore importante aí, e que ele tem que de repente proteger essa árvore e o assassino quer destruir essa árvore. Também podemos ter essa possibilidade. Porém, eu acho mais difícil sustentar essa teoria, porque eu acho que fica muita ponta solta, né? Assim, tipo, tá aí, vai ficar defendendo até quando essa árvore? Por que ela tá aqui? Por que colocou essa árvore no nosso planeta, sabe? Não acho que faça muito sentido isso. Eu acho muito mais bem construída, mais fechada, mais amarrada a primeira teoria, que essa árvore é a árvore que está gerando a atmosfera, é uma árvore que está escondida para ninguém destruir ela, mas feita pelo assassino, e essa árvore aí que está causando todo esse mal que fica mais fácil de explicar, na minha opinião. E aí, concorda com essas loucuras que eu trouxe para ti aqui? Essa é a visão aqui do Diegueira do Nerdverso sobre como explicar esses mistérios, como entender o que está acontecendo nessa série e mais ou menos dimensionar o que está por vir e, claro, criar teorias do que pode acontecer nos próximos episódios. Teacup são 8 episódios, a gente chegou na metade da série, então vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. E eu tô ansioso para ler aqui nos comentários de vocês o que vocês acharam sobre essa exposição que eu trouxe nesse conteúdo para vocês. Coloca nos comentários que eu quero ler o que vocês acham, se vocês discordam, concordam ou tem novas teorias para trazer pra gente. E não deixa de colocar o teu like aqui nesse vídeo se tu não colocou ainda, e também te inscrever aqui no nosso canal, que ajuda demais o crescimento do Nerdverso. Então tá, fiquem bem, se escondam, se protejam e vejam o que vocês vão fazer com esse líquido colorido, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.